Graça e paz, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vós, com todos vocês. Queria trazer nesta tarde aqui um momento de reflexão da palavra de Deus na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Eu queria trazer uma palavra, meu irmão, aqui, uma reflexão sobre esperança. Em que está depositada a sua esperança? Nas coisas dessa vida, nas coisas desse mundo, ou em Cristo? O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Coríntios, reforçou a confiança dos coríntios, exortou os coríntios a ter uma confiança, uma esperança, não nas coisas deste mundo, mas nas coisas por vir, nas coisas do alto, onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter esperança somente em Cristo, porque, como Paulo falou, se a nossa esperança se limita nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Vivemos momentos difíceis, vivemos momentos de tristezas, de angústia, o mundo passando por essa situação, por essa pandemia, pessoas te desesperando, muitos entrando em depressão, muitos se angustiando. Porém, o servo de Deus, o servo de Cristo Jesus, não pode estar com a sua visão limitada nas coisas da terra, nos problemas terrenos, não pode estar limitado às dificuldades da terra. O servo de Cristo, aquele que tem Cristo como Senhor da sua vida, a sua visão deve estar no alto, a sua visão deve estar em Cristo, apontado para Cristo, olhando para Cristo como centro da sua vida. A sua vida tem que ser cristocêntrica, ele vive para Cristo, a esperança dele e a confiança dele está em Cristo, como diz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Vemos mais embaixo, nos textos mais embaixo, onde Paulo fala também da morte e da ressurreição. O versículo 22 diz: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós temos esperança, meus irmãos, até na morte. Nós temos a esperança e a confiança em Cristo até na morte. Por quê? Porque Cristo também irá ressuscitar os seus. Assim como ele foi para a cruz, padeceu e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com ele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Então, meus irmãos, que possamos pedir cada vez mais em oração ao nosso Deus, a Cristo, que se renove e nos reforça cada vez essa esperança, que se renove a cada dia essa confiança em Cristo, e que possamos olhar para o alto, olhar para Cristo. Ele é a nossa esperança, ele não nos deixará padecer. As coisas da terra, tudo se passam, como Cristo falou, tudo se passa, mas as minhas palavras permanecem para sempre, de eternidade em eternidade. Que possamos renovar nossa esperança. Ora, um certo teólogo disse que quando a igreja parou de pensar nas coisas do alto e pôs se limitar em algumas coisas da terra, ou nas coisas da terra, ela começou a se perder.
Porém, a igreja não vai se perder. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porém, ela tem que voltar-se os seus olhos para o alto, para o cabeça da igreja, para o noivo. E assim a igreja não ficará mais sem esperança ou com a sua visão limitada aqui na terra, mas ela triunfará em alegria, em confiança, crendo que o Senhor Jesus não vai deixar ela padecer. Ele é a nossa esperança. Que a nossa oração seja nessa, para que o Senhor renove cada vez mais as nossas forças, confiança, a fé, não só a nossa, mas da sua igreja, para que possamos passar por momentos difíceis, momentos de tristeza, mas olhando para o alto, glorificando ao Senhor e sabendo que Ele é a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo. Cristo voltará e nós vamos estar com Ele de eternidade em eternidade. Esta é a mensagem do Evangelho. Possamos olhar para essa mensagem, anunciar essa mensagem, confiar nessa mensagem, porque Deus não é homem para que minta. Então, que a nossa esperança seja depositada somente em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Creia na palavra do Senhor, creia nessa esperança, deposite sua confiança somente em Cristo. Deus, como diz as Escrituras, Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Que Deus abençoe, meu irmão, e que a cada dia sua esperança seja renovada e os seus olhos estejam no alto, seus pensamentos, sua visão não esteja limitada nessa terra, mas sua visão e sua esperança esteja depositada em Cristo, nas coisas que são do alto. Deus te abençoe, em nome de Jesus.